Olá, pessoal do YouTube. Estamos aqui de volta para abordar mais um tema. E hoje vai ser o primeiro transtorno de humor, né, que a gente vai abordar aqui no nosso canal. E um filme interessante, né, foi até indicação da nossa convidada, que é a Graziella, que chama Um Banho de Vida. Esse filme está lá na Netflix, né, um filme francês. Aí a gente já orienta quem não assistiu, corre lá, assiste, porque a gente vai acabar dando muito spoiler aqui, né? Às vezes depois perde até a graça, assim, mas como a proposta do canal é correlacionar, né, a saúde mental com filmes, né, pra gente poder aprender mais, é sempre bom assistir antes, né? Vamos falar então da nossa convidada, que é a Graziella Vasconcelos da Silva, né? Ela é psicóloga, está fazendo mestrado, ela já trabalha como psicóloga clínica, né? Obrigado por ter aceitado, né, a participar, né? E fala um pouco sobre você, né, o seu trabalho, se você trabalha Uhum. com esse tema, né? Bom, oi, Leandro. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu que fico honrada de estar aqui. Bom, como você já disse, me chamo Graziella, sou formada pela Unesp de Assis, atualmente finalizando o mestrado, né? O meu tema do mestrado chama Ninho Cheio, Articulações Vinculares de Jovens Adultos que Moram na Casa dos Pais. Então, a gente trata muito sobre essa questão da dinâmica familiar, de como são formados esses vínculos. E assim, eu acho que em muitos momentos eu consegui entender o meu trabalho no filme por conta dos papéis que cada um na família, né, ocupam e por toda essa questão, enfim, do machismo, daquela coisa do homem tem que ser o provedor, como eles ficam frustrados quando essa estrutura, né, não acontece, há algum tanto social. Uhum, Então, eu trabalho na clínica, né, já há algum tempo, inclusive acho que ansiedade, depressão são, assim, né, vamos falar, bombando aí. E eu acho que através desse papo e a gente correlacionando com esse filme, as pessoas vão conseguir entender um pouquinho, talvez um pouco da origem da depressão. Porque, assim, né, acho que, assim como no filme, a depressão é muito banalizada em diversos momentos, como frescura, como bullying, como, né, como, enfim, você deveria ser assim, mas nem tudo que a gente quer a gente consegue. Então, e tem um contexto social por fora. E uhum, daí só eu vou deixar você também, né, falar um pouco do filme para as pessoas se familiarizarem um pouco mais. Mas assim, o que ficou para mim muito no filme é um princípio assim, básico de Freud, é a questão do princípio do prazer e do princípio da realidade. E a uhum, gente fica oscilando entre isso, né? E a depressão também vem disso, vem de uma pulsão de morte, assim, você não conseguir lidar com a realidade. Mas acho que vamos conversando um pouquinho sobre o filme, e conforme você também for falando, eu vou aprofundando mais sobre o tema, para as pessoas também entenderem de uma forma que fique mais fácil. uhum. Já pegando, né, o seu gancho, né, de consultório, a gente tá vendo, assim, né, a pandemia, eu acho que mostrou muito isso, né, assim, o boom mesmo, né, assim, a projeção para 2030 aqui no Brasil, que vai ser a principal causa, né, de afastamento de trabalho, né, assim. Hoje parece que a ortopedia está em primeiro lugar, né, assim, lesão, dor, osteomuscular, e a saúde mental está em segundo, né, ansiedade e depressão. Em 2030 isso vai inverter, a saúde mental vai estar liderando como a principal causa de afastamento de trabalho aqui no Brasil. Então é algo assim bem preocupante, né? Assim. Vamos então passar então. Oi? Eu já vejo esse aumento muito significativo na clínica. Uhum, Eu já vejo esse aumento muito significativo, inclusive antes e depois da pandemia. sim. Vamos então, Graziela, partir para a sinopse, né, do filme. Eu tirei lá do próprio site lá Uhum. da Netflix, que eu acho que tem muita informação importante, né?
Aí aqui fala assim, o Bertrand, né, que é aquele personagem principal, está no auge dos seus 40 anos e sofre de depressão. Depois de usar uma série de medicamentos que não surtiram nenhum efeito, ele começa a frequentar a piscina municipal do bairro em que vive. Lá ele conhece outros homens com histórias semelhantes à sua. O grupo se junta e forma uma equipe de nado sincronizado masculina, algo incomum dentro do esporte. Sob o comando de Delphine, né, que é a técnica deles, que é uma ex-atleta vitoriosa, Bertrand e os novos companheiros decidem participar do Campeonato Mundial de Nado Sincronizado, encontrando enfim um novo propósito para a sua vida, né? Eu acho que essa sinopse ela já traz muito do que a gente vai desmiuçar, assim, né? Que é a idade, né? Geralmente a depressão mesmo é uma idade na faixa dos 30, dos 40, a gente vai ver. Infelizmente, hoje em dia está muito comum essa questão da medicação não ter aquele efeito que a pessoa espera, assim, né? A gente está vendo que tem muitos pacientes ainda deprimidos tomando remédio e, enfim, a gente vai falar como é que é o tratamento mais indicado, né, hoje em dia. A gente vê, assim, pessoas, né, se unindo com problemas semelhantes, tentando se ajudar, né? E um propósito também, né, que eu acho que foi o que eles conseguiram ali para superar a depressão. Aqui, né, a gente já vai dar o spoiler que o final é feliz, vamos colocar assim, né, que eu acho bacana, né. Você quer comentar alguma coisa assim sobre que chamou a atenção? Sobre isso, bom, eu acho que é assim, né? Se a gente pensar um pouco no ser humano, o ser humano nasce desde bebê numa condição de desamparo. E desde então ele precisa da mãe, ele precisa de alguém para acolhê-lo, e a partir dali ele vai criando as primeiras relações dele, né? E aí você sempre tem um outro ditando o seu próprio desejo. Então, né, quando chega mais ou menos naquela fase assim, do fim do narcisismo e tal, que é o momento que você pode até ir identificando mais o seu próprio desejo, e também é aquele momento que você vai organizando como essas leis se interiorizam dentro de você, que é o que a gente chama na psicanálise de supereu, você vai tendo aquela voz do outro que vai te orientando, né, que rumo tomar. Só que parece que os personagens do filme, eles vivem muito o desejo do outro. Eles deixam o desejo de lado. E isso é muito comum em pessoas depressivas, que eles não estão muito em contato com a própria história. E o interessante do filme é que quando eles falam da própria história, ou quando eles assumem, vestem a camisa, não, eu adorei isso, eu quero nadar, eu quero ter essa vida, eles são mais chicoteados pelas pessoas ao redor, eles sofrem bullying, eles, enfim, tem a questão aí do machismo, eles são humilhados. Então, assim, são fatores, e como você diz aí da medicação, se o paciente tomar só o comprimido, aquilo talvez vai dar uma ajuda no sintoma, vai dar uma levantada. E aí que entra um pouco a psicoterapia junto. A psicoterapia vai ajudar eles ressignificarem a história de vida e diminuir um pouco essa cobrança interna. Porque quanto mais você escuta essa cobrança dessa forma e pelo olhar do outro, mais rígido aquilo fica e mais depressão. Então, a gente precisa realmente reorganizar esse funcionamento psíquico para o paciente seguir para um final feliz, como você mesmo disse, e ir caminhando para o próprio desejo. Tudo bem, isso poderia ter sido um final triste, poderia ter sido não ter dado certo, ou eles terminarem frustrados, mas teria sido uma escolha pessoal. Então, eu fui lá, eu vivi e segui o meu desejo. Eu vou arcar com as consequências, com frustração? Faz parte, mas é a minha vida, e não o outro só que dita a regra como ele pensa. Sim, eu penso assim também, Graziela. Mais pra frente a gente vai voltar nos personagens que eu separei um por um, eu acho que vai ser bom pra gente entender melhor, né? Vamos falar um pouquinho então o que é humor, né? Já que é um transtorno de humor, vamos definir o que é humor. Aí eu coloquei
um texto, né, que fala assim, né, a palavra humor deriva do latim humore, que significa líquido, né? Então, humor significa algo líquido, né? Humor é um estado afetivo, ou seja, um retrato de como relacionamos nosso mundo interno com o nosso mundo externo, ou seja, é mutável assim como o líquido, né? Que foi o que você falou, né? O princípio do prazer e da realidade, né? A gente está sempre tentando fazer esse sincronismo entre o que eu quero e o que o mundo quer de mim, né? E o que as outras pessoas querem de mim, né? Então ele dá essa ideia do líquido, porque o líquido, se eu coloco ele num copo redondo, o líquido assume a forma redonda. Se eu coloco o líquido num copo quadrado, a água vai ficar ali no formato quadrado, né? Se a gente esquenta a água, ela pode virar vapor, então ela muda de estado também, né? Então a ideia do humor, talvez um humor saudável, vamos colocar assim, né? É quando há uma fluidez, né? Assim, esse líquido ele se adequa ao ambiente. Então, se eu estou vivendo uma situação difícil, triste, é normal o meu humor ficar, a gente fala que é congruente, né? Com aquela situação. E se eu estou vivenciando algo alegre, o meu humor também vai estar reativo frente àquilo, né? Eu acho que quando você foi falando, eu até pensei na primeira e na última frase do filme, né? Que fala assim, no quadrado nunca vai Aham. entrar no buraco redondo. E seria mais ou menos isso, né? Como que eu Uhum. vou, como que eu vou me encaixar ali num lugar que não é meu? Uhum. Eu vou falar mais um pouco sobre isso, né? Mais para frente. Então, assim, a ideia é definir o que seria algo adequado. A gente está vendo que não é melhor ou pior, né? Assim, ou seja, a vida não é só evitar sofrimento. A vida ela vai colocar situações difíceis para a gente e a gente vai ter que reagir adequadamente a isso, né? Então, frente a uma situação de luto, por exemplo, a pessoa tem que ficar triste. Isso que é vamos dizer assim, o que seria esperado, né? E não correr para o É, hospital e tomar um remédio para dormir, que sim, não, né? é. Enfim. Eu acho que isso corresponde muito com a realidade que a gente está vivendo, inclusive desse boom virtual, né? Uhum, Porque a gente pega como figuras identificatórias um padrão que não existe. E aí você se prende àquilo e aquilo vai te deprimindo. Então a gente está num mundo bem, enfim, frustrado, depressivo, mas parece que a gente busca coisas inalcançáveis. uhum, sim. Que é o que a gente vai falar sobre mais, né? O filme, né? A gente vai abordar sobre os personagens e cada um em casa vai tentar situar, né, a sua realidade própria, né? Aí a gente já entra de uma vez no que seria um transtorno, né? Assim, que coloca que a depressão seria um rebaixamento do humor, uma redução da energia e a diminuição dessa atividade, né? É como, fazendo analogia para a água, né, que a gente utilizou, é como se a gente Uhum. congelasse essa água. Então ela perde a capacidade de fluir. Ela endurece, né, fica rígida ali, e eu não consigo fluir, sair daquilo, né? A gente vai ver que é uma estagnização, né? A pessoa fica estagnada naquele estado ali, vamos colocar, né? E não tem essa fluidez, né? E até é bacana porque o filme, né, já voltando aí, o filme é um banho de vida, tem a ver com água, né? Todo mundo ali tá na Uhum. água e a água ela modifica a forma. Eu dentro da água eu posso, enfim, fazer coisas que eu não consigo fazer fora da água, virar, enfim, flutuar ali dentro, uma coisa interessante essa questão, né? Que a água é vida, a gente tem muito isso, né? E aí eu coloquei a foto dele, do aquele Bertrand, né? A gente vai falar muito sobre aquela reunião ali pós-piscina, né? Que eles parecem uma terapia de grupo ali deles, né? Uhum. A gente vai falar o que é aquilo. E ele é o único que fala, ó, eu tenho uma depressão grave, né? Depois de escutar todo mundo falando, todo mundo olha assim, e é bem bacana que lá ninguém julga, né? A regra é essa, todo mundo fala e ninguém Se, julga, res- né? se respeita, né? Sim. Eu queria pegar já
esse tema que a gente já está definindo, daqui a pouco a gente vai falar do ponto de vista da psiquiatria, o que é a depressão, mas eu queria já colocar uma polêmica aqui sobre a linha, assim, por exemplo, eu sei que você segue a psicanálise, né? Como é que vê isso, né? Essa semana eu estava estudando, né, pro vídeo, eu estava vendo aquele Christian Dunker falando sobre esse tema, né? Que a questão, assim, não seria a depressão um sintoma e não uma doença, né? Assim, pra gente diferenciar. Um sintoma que eu tô, às vezes, indo para um caminho que não é o meu, ou, igual você falou, né? Eu tô tendo expectativas, assim, inalcançáveis, né? De alguma meta, enfim, né? Porque senão a gente não vai conseguir tratar mesmo, né? Assim, que se for um sintoma, e se eu ficar naquele caminho, eu nunca vou conseguir aliviar o sofrimento lá daquela pessoa, né? E por outro lado, se eu vejo a depressão igual a gente vê uma infecção de urina, né? Que a gente espera tomar um remédio, em 7 dias está ótimo. Eu vou sofrer também com o tratamento também, se eu tiver essa ideia. Eu vou sofrer pelo problema e pelo tratamento, né? Aí aqui a gente já podia entrar um pouquinho, assim, de como é que funcionaria, né? A gente já falou um pouquinho sobre o superego, assim, o pessoal de casa entender um pouquinho como é que a psicanálise vê, né? Essas instâncias aí, id, ego, superego. Vamos aprofundar um pouquinho agora. Sim. O Freud divide, né? Que assim, fica para não ficar tão complexo, até para as pessoas não pensarem que eu tenho 3 instâncias assim de uma organização um pouco, né, dessa forma, mas pensar assim mais nas nossas atitudes, nos nossos contextos, quando a gente pensa, ele fala em id, ego e superego, né, que seria assim, o que a gente busca? A gente busca um equilíbrio dessas 3 instâncias. Então eu não posso nem sair fazendo tudo que eu quero, porque eu vivo num pacto social e para ter sociedade a gente precisa ter regras, a gente precisa ter repressão. Eu tenho uma realidade, né? Eu tenho como a questão do ego, eu tenho um eu e um ideal de eu, que daí a gente já entra um pouco nas questões narcísicas, né? E o que seria isso? O outro olhando para o meu desejo e se projetando no meu desejo, né? Na questão de alteridade, e a gente tem o superego, que é o supereu, que seria assim, aquela questão da observação, como eu vejo o mundo, como eu falei um pouco, como eu internalizo as regras, e essas regras vêm de questões aí familiares, ancestrais. Então, assim, quanto mais eu tenho punição, mais punição eu vou trazer para mim. Quanto mais rígido eu sou, mais rigidez eu vou me organizar a partir disso. Então, o que a gente vê é uma tendência, eu acho até um pouco, né? Se a gente pensar nas gerações passadas, a gente tem um contexto que era uma coisa muito rígida, né? Muito dura, muito conservadorismo. E aí a gente já pulou para uma outra geração aqui, vem pais que não receberam e falam assim, não, se eu não recebi, se para mim foi só paulada, eu vou dar tudo que os meus filhos querem. Né? Então, aí, essa questão de não lidar com os limites, com as frustrações, você vê muito isso no filme, na relação, você vê que tem um pai e uma filha, que aí a filha faz isso com o pai, né? Ela não respeita, enfim, ela não dá valor, ela não entende a realidade do pai, e ao mesmo tempo tem um outro pai, ele é extremamente narcísico com o filho dele, isso porque tem a mãe, né, que ele vai visitar, que está em tratamento, que também faz isso com ele, e daí você vai reprimindo o desejo do outro, você vai impondo só o seu desejo. Então a gente fica nesses 2 parâmetros aí, desses 2 filhos, que você pode ver que o outro menino, ele tem as regras assim, muito mais assim, quando perguntam para ele, nossa, mas você tem que olhar para o seu filho, você tem que ter mais atividades com ele, talvez fazer um teatro. Ele fala assim, você tá louco? Eu só te pago para ensinar e acabou. Né? Que muitas vezes é isso que a sociedade faz com a gente. Então, acho que assim, né? E como a gente vive numa cobrança por uma perfeição que não existe, tem que ser sucesso profissional, investimento. Quando a gente pega um personagem, né, como o personagem principal, um pai de família,
desempregado há 2 anos, e ali, né, ai, o que você vai fazer? Vai jogar joguinho, a família, todo mundo assim, né, vamos falar, curtindo com a cara dele, sem olhar para a dor, para a angústia dele. É só assim, você precisa arrumar um emprego, não interessa qual emprego for. Você vai lá no seu cunhado, ele pode te humilhar, ele pode fazer o que for, mas você é o provedor do lar, então você tem que trazer dinheiro. A sua mulher te sustentar é uma vergonha. Então a gente fica assim, eu acho que a forma de se subjetivar, né, que seria se subjetivar, a forma como eu lido com o outro, mudou muito. E muitas vezes as pessoas querem caber numa caixinha de 100 anos atrás. E não dá, sabe? É realmente olhar o estilo familiar, a dinâmica familiar mudou. Tudo bem se a mulher foi a provedora, às vezes se tivesse ali um incentivo. Não, tudo bem. Eu estou trabalhando, quando você encontrar, tipo, cuida da casa, você fica com os afazeres da casa, enfim. Teriam estratégias nesse contexto familiar para que o adoecimento dele não fosse tão significante, sabe? Não precisaria só de remédio, 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 uma coisa mecânica, vá buscar trabalho. Não, tem outras soluções no nosso contexto de vida. E eu acho que é um pouco isso, né, que a gente busca com a terapia trazer para o paciente. Calma, vamos lidar com a realidade que a gente tem e, a partir disso, dentro do possível, buscar construir uma outra realidade. Uhum. Sim. Vamos entrar de uma vez, então a gente já está falando sobre sintoma, né? Vamos explorar os sintomas e depois a gente já vai falar sobre cada personagem. Só abrir uma deixa aqui. Outra coisa que eu achei legal que você falou foi essa questão da terapia de grupo ali. Porque não era só aqueles momentos, tinham diversos momentos, eles viviam, né, interagiam em grupo, né, ou até a forma quando eles foram de carro, buscar as coisas, eles criaram um vínculo ali, uma coisa fraterna, eles criaram algo, uma empatia, uma coisa que eles não encontravam em nenhum outro lugar, né, um afeto, como você está falando. E a partir disso, tem a questão das duas professoras. E daí a gente pode pensar um pouco aí, né, no id, num superego e na busca de um equilíbrio, que é quando as duas se encontram e falam, peraí, vamos trabalhar junto, né, que seriam essas instâncias psíquicas, e aí vamos achar um equilíbrio nessa história toda e como isso funciona bem, né? Quando a cobrança diminui, mas assim, não precisa cessar, não precisa ser como é hoje em dia, tá tudo liberado, você quer tudo, toma aqui. Não, mas é preciso ter um equilíbrio. Sim, a gente vai voltar nessa questão, é bem lembrado, né, as duas técnicas, falar um pouquinho da vida delas, o que aconteceu, né? Então, sobre os sintomas, né, o Graziella, assim, o DSM-5, eu estou utilizando ele só para a gente, né, colocar, ele coloca, né, os sintomas, né, devem persistir por pelo menos 2 semanas e um deles deve ser obrigatoriamente o humor deprimido ou perda de interesse e prazer, né? Então, ao todo são 9 sintomas. Desses 9, 2, um tem que ser obrigatoriamente ou humor deprimido ou perda de interesse, e tem que ter mais 4 que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Humor deprimido a gente já viu, né? A gente já falou um pouquinho o que é humor, então perde essa fluidez e geralmente para baixo, né? Se no caso a gente está falando sobre depressão, a pessoa é como se estivesse sempre triste, sempre xoxa ali, né? E pelo critério psiquiátrico isso tem que durar 2 semanas no mínimo, né? Então não pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois a pessoa volta. Então tem que ter algo consistente, algo ali de pelo menos 2 semanas, né? E você sabe o que eu acho legal até a gente falar sobre isso? Porque muitas pessoas que às vezes passam, têm a depressão forte mesmo, e fazem um tratamento com medicamento, terapia, depois, quando elas voltam assim para a sua realidade, às vezes é legal observar essa constância, porque às vezes a pessoa tem seus dias, como todo mundo, de tristezas e alegrias, e às vezes quando fica triste ou tem alguma questão, já fala, não, eu já estou com depressão, está tudo voltando. Então, assim, é muito legal ter cautela na hora de analisar isso. Sim.
E o interessante é que os sintomas têm que estar presentes, assim, né, o 4 até 9 dependendo, ao mesmo tempo, né? Não pode, por exemplo, hoje eu estou triste, amanhã eu não quero fazer nada, mas aí eu já não estou triste, aí depois da manhã eu já não estou dormindo. Então, assim, todos os sintomas ocorrem ao mesmo tempo. Isso tem que ser interessante, né? Para a gente caracterizar um transtorno mesmo, né? Dos personagens que eu lembro, por exemplo, a anedonia, você já citou, né? A pessoa quer ficar só quieta, coisas que davam prazer, elas param de trazer prazer. Então, às vezes, gostava de sair para assistir um filme, aí para de ir, não vê mais sentido naquilo. Gostava de toda sexta-feira, às vezes, ver um filme com a família, aí já não tem graça, já, né? Gostava de praticar algum esporte, às vezes até o trabalho mesmo, né? Um trabalho que até bem pouco tempo atrás trazia prazer, a pessoa já começa a não ter mais aquele pique, não ter mais aquele prazer, né? Então são esses dois sintomas, vamos dizer, guias, assim, que tem que ter pelo menos um dos dois, né? Que a gente vê em muitos dos personagens, assim, até, principalmente a gente viu aquele Bertrand, que os outros a gente não conseguiu ver eles antes daquele encontro, né? A gente só viu o Bertrand, né? Que ele ia nadar e afundava dentro da piscina, tem uma cena que ele afunda e fica aquele silêncio, né? Depois ele sai aquela barulhada. Então, assim, a gente não via nada trazendo alegria para ele, né? Até a cena em si é tudo cinza, né? Assim, chovendo, acorda atrasado, toma aquela montoeira de medicação, ele tenta conversar com a família xinga ele, e aquela rotina sem graça ali, né? A gente não vê. E o que trazia um prazerzinho ali era o joguinho, né? Que ele sentava um pouquinho no sofá e muda depois que ele encontra aquele pessoal, né? Um propósito ali, a gente vai falar um Eu pouquinho. acho interessante da questão do joguinho, né? Que às vezes a gente volta para questões infantis mesmo. Na regressão ali, né? Uhum. Interessante. Os outros sintomas, né? Que tem que ter pelo menos 4, né? Alteração do peso, né? Ou ganha ou perde peso, né? A gente vê, por exemplo, que todos lá, se eu não me engano, estavam acima do peso, né? Assim, a maioria, né, A dos maioria. personagens estava acima do peso, então pode perder ou pode ganhar, né? Alteração do sono, né? A pessoa ou dorme demais ou fica com insônia, perde o sono à noite, a gente vê isso também. Ele ou tem que tomar remédio para poder dormir, né? Então acaba que o remédio tá tamponando isso ali, né? A pessoa toma medicação para poder dormir, às vezes ele nem percebe que está com insônia, né? Mas se tirar o remédio não dorme, né? Lá fala, a gente vai falar um pouco sobre remédio, que a esposa fala, não, mas você tem que tomar o corticoide, porque senão durante o dia você fica sonolento. Aí você tem que chegar e tomar o para dormir, senão você não dorme. Tem que colocar relógio para poder despertar sempre, ou seja, aquele relógio biológico se perde, né? É. É muito. Ela tenta ajudar ele a ter uma rotina, né? Apesar do Uhum, caos. sim. É algo que é importante, inclusive. A gente vai falar do tratamento, né? Outro aqui ou é a parte psicomotora, né? Ou a pessoa fica muito agitada, fica nervosa, fica irritada. A gente vê muito isso lá, né? Assim, às vezes de vez em quando sem paciência, principalmente aquele que tem o filho que você citou, né? Que tem a mãe com problema. Ele é o mais Uhum. irritado lá de todos lá do grupo, né? Ou a pessoa fica ao contrário, ela fica mais apática, ela parece que está com a bateria fraca, assim, né? Ela vai andar, ela faz as coisas tudo devagar, enfim, tem esses dois lados, né? Um outro sintoma aqui eu coloquei como fadiga, né? Que é sentir o corpo pesado, às vezes dores no corpo, dor de cabeça, dor no pescoço, né? Muitas dores. A culpa, né? A gente falou do superego aí, né? Talvez uma das coisas que fica martelando aqueles pensamentos, né? Eu não sirvo para nada, que nada vai dar certo. É como se todo mundo estivesse apontando um dedo ali para ela, né?
E tem casos, às vezes, que a família até é bacana, assim, tá apoiando, mas isso é interno, né? É uma autocrítica, vamos colocar assim, interna. É como se lá dentro da cabeça dela tivesse todo mundo falando mal dela, né? Assim, essa questão da culpa, né? Uhum. Uma outra que eu coloquei, a gente chama de disfunção executiva, que é a falta de atenção, né? A pessoa tem dificuldade ali para lidar com o dia a dia, lembrar coisas, né? Fazer tarefas assim um pouco mais complexas, então ela se perde, isso é muito comum, a gente escuta muito, né? Então perder horário, esquecer de compromissos, esquecer uma receita, enfim. E o mais sério que a gente lida é a ideação de autoextermínio, né? Assim, que geralmente começa a vir aquela ideia da pessoa que assim, já começa como eu não tenho valor, eu não sirvo para nada, então se eu não sirvo para nada, para que continuar vivendo, né? Até chegar num grau mais avançado que a pessoa já começa a pensar em meios de como tirar a vida, enfim, né? Então tem que ficar bem atento que esse é o nosso maior medo, vamos colocar assim, né? Nossa maior preocupação, né? Vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia, que é uma área também que a gente acaba estudando muito, que tem a ver com que acabam os fatores de risco, vamos colocar assim, né? Aí eu coloquei que a taxa de prevalência assim, é de 5 a 17%, a gente viu que está aumentando, assim, pegando uma população, é como se, vamos colocar, se a gente pegar esse valor maior de 17%, ou seja, a cada 100 pessoas, 17 vão ter, né? A prevalência 2 vezes maior em mulheres do que em homens. Vamos falar sobre isso, né? Por que é mais frequente em mulheres, né? Eu acho que tem a ver até com o seu Uhum. trabalho, né? Sim. Bom, eu acho que aí tem uma questão social, né? De realmente da história da mulher, do machismo, enfim, da questão da repressão do desejo da mulher, é, e, e dessa coisa de como a gente tem falado, né? O outro fala sobre o que eu devo fazer e como eu devo seguir minha vida. E para a mulher, isso assim é muito forte, né? Tem toda uma questão histórica aí. Uhum. Às vezes abre mão de estudar para cuidar da casa, né? Às vezes abre mão de trabalhar para ficar cuidando dos filhos, né? Enfim. E se a gente pensar até na nossa realidade, muitas vezes, né, a mulher, antes, ela tinha o seu desejo totalmente reprimido e ela ficava em casa e cuidava das coisas do lar. Agora, ela tem a responsabilidade, tem a questão de ficar em casa, cuidar dos filhos, você tem que trabalhar, você tem que, enfim, dar conta de coisas que muitas vezes são humanamente impossíveis Uhum. e ainda tem que ser taxada como a errada, irresponsável, a que não sabe cuidar da sua família, né? Uhum. Sem contar isso, nós estamos falando, né, de mulheres, assim, casadas, com família, e as jovens também, que estão aí e tem toda uma pressão social da forma que você tem que ser, mas aí o desejo tem um pouco mais de liberdade do desejo, e acho que em algumas questões, quando você não se enquadra num padrão, você é visto para a sociedade como uma fracassada. Então, eu acho que esse peso, essa cobrança, enfim, é bem crítico, é bem pesado Uhum. para reforçar, né, esse quadro É. depressivo aí maior em mulheres. Eu tô querendo reforçar, é só pra gente não ficar pensando assim, tem a ver com o hormônio, tem a ver com sei lá o quê. Eu também, eu acho que é cultural mesmo, eu acho que não tem nada a ver com coisa genética, enfim, né, do porquê, né, ocorre mais em mulheres do que em homens. Eu acho que tem a ver, né, psicossocial mesmo, né. Outro item, né, a idade média de início é em torno dos 40 anos, com 50% de todos os pacientes tendo início entre 20 e 50, né? É, essa idade, né, de 40 anos, hoje está ficando até mais cedo, né, assim, a depressão, tem a ver talvez assim com a necessidade da pessoa ter que experimentar a vida, vamos colocar, né, experimentar essa responsabilidade
para depois não dar conta para poder aparecer, né? Assim, então, mais um item que colabora com a questão psicossocial, né? Porque a gente costuma falar que quando é algo genético, geralmente acontece muito cedo, né? Assim, a criança, quando Uhum. já nasce com uma questão genética, uma síndrome de Down, uma coisa assim, já manifesta ali quando nasce, né? Agora, quando o ambiente é que tem, vamos colocar assim, uma, uma pressão maior, ela vai aparecer mais tarde, né? Porque leva tempo para esse ambiente pressionando essa pessoa para surgir ali um sintoma, alguma questão, né? Então eu penso assim que essa idade mais tarde tem a ver também com a parte psicossocial, né? Ocorre mais frequentemente em pessoas sem relacionamentos interpessoais íntimos e naquelas que são divorciadas ou separadas. Olha que interessante, né? Uhum. Aquelas pessoas que não convivem com ninguém, que estão isoladas, que não têm, enfim. A gente pode pensar hoje em dia realmente nessa vida cibernética, né? Uhum. Namoro virtual, assim, a É gente, tudo, né, tudo enfim. virtual, você vê também um aumento, talvez até para os jovens, que é só jogo, 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 e na hora de se relacionar, ter relações mais reais, enfim, é algo que aparece bastante também, uma Uhum. dificuldade aí que tem levado. E nesse mundo virtual, vão colocar a gente. A pessoa cria um perfil, mas a maioria das vezes aquele perfil não representa essa pessoa, né? Então, assim, é uma máscara, né? E a gente fica muito naquela coisa da idealização, né? E você fica idealizando, idealizando, só que daí você também não tem prazer, você não satisfaz o seu desejo. Então, às Uhum, vezes, é até melhor se a pessoa se frustra, sai, quebra a cara um pouco, mas pelo menos algum contato, algum prazer real, ela vai ter com isso. uhum, sim. E a depressão, pra você ver, é mais comum em áreas rurais do que em áreas urbanas, assim. Achei interessante, né? Talvez, não sei, né? Áreas rurais as pessoas estão mais afastadas, às vezes, uma das outras, tem mais dificuldade, não sei, de sair para extrair, enfim, né? Às vezes acaba indo fazer compra, acaba indo pagar uma conta, pegar um dinheiro, levar o filho numa escola, mas não tem aquela relação que tem, às vezes, numa área urbana, de pegar um ônibus, enfim, de interagir com outras pessoas, né? Não sei, eu estou pensando assim, né? Esse dado, Uhum. né? Que é um dado que foi confirmado, né? Vamos passar então para frente, que eu acho que agora a parte. E eu acho que assim, né, é difícil generalizar também, né? Cada contexto, cada especificidade. É por isso até é legal a gente mencionar essa questão de remédio. Eu acredito que você também, que você vivencie muito mais isso do que eu. Mas a pessoa fala, ah, fulano tomava tal remédio, eu tomei, aí aconteceu isso. Cada pessoa sim, né, vai lidar de um jeito, o corpo, o organismo vai reagir de um jeito, o contexto de vida é outro, o histórico é outro. É muito difícil você, enfim, né, dar um panorâmico assim, mais específico. Uhum. Vamos falar então, a gente já começou sobre as causas, que eu acho que é importante, né? Porque se a gente conhece as causas, talvez a gente consiga evitar, né, de ter, né? Eu acho que a prevenção, em termos de saúde, é sempre bom, né? Eu coloquei aqui como fator dividir, né? Fator biológico, vamos colocar a teoria que é uma diminuição lá de neurotransmissores, né? A serotonina, a noradrenalina, e isso faz com que a pessoa fique deprimida, né? Assim, a questão é que a gente nunca sabe se a diminuição de serotonina que levou à depressão ou se a pessoa deprimida que está com a serotonina baixa, né? Ou seja, o que é causa, o que é consequência, a gente nunca sabe, assim, né? A gente vai falar um pouco mais para frente que o tratamento com remédio basicamente é isso, a gente eleva a quantidade de serotonina, de noradrenalina no cérebro e isso acaba agindo naqueles sintomas lá, né? Fatores genéticos, assim, os estudos indicam, por exemplo, gêmeos idênticos, às vezes
E um tem tendência a ter depressão, o outro também tem uma tendência maior, né, do que a população em geral, então se a gente vê isso. Aí volta aquelas, vamos pegar famílias que todo mundo é deprimido, né? É algo genético que está passando ali, ou é a questão psicossocial, né? A mãe que estava deprimida, que não conseguiu cuidar bem desses filhos, né? Aí acaba que o filho fica deprimido também, ou porque ficou isolado, não teve aquele carinho, né? Ficou mais jogado lá, vamos colocar assim. É sempre complicado a gente separar essas variáveis, né? Então é tudo multifatorial, né? E a parte, né, psicossocial, que a gente já está falando demais, assim, a gente vai aprofundar a partir de agora, né? Tá aqui, acontecimentos de vida, estresse ambiental, né? Assim, isso aí a gente não tem como evitar, enfim, a gente está vivendo aí, as coisas vão acontecendo, né? O estresse é comum, né? A literatura cita dois aqui bem importantes, que é a perda de um dos genitores, né, muito cedo, né? Lá cita 11 anos, assim, uma idade crítica, né? Assim, se perder os pais, ou o pai ou a mãe antes dos 11 anos, é bem complicado, né? Que é aquela fase que a criança está ali, né, formando, se desenvolvendo, né? Outra que ele coloca é a perda do cônjuge, né? O marido, a esposa também. Aí acaba que vai ficar sozinho ali. E o desemprego também é citado, né? Que a gente já falou um pouco. Então, hoje em dia são as três causas, assim, vamos colocar, mais preocupantes, né? Eu coloquei dois aqui só pra gente fechar, aí a gente já entra nos personagens, que eu acho que é mais dinâmico, vamos colocar assim, do que ficar falando só teoria, né? Que é a personalidade, né? Que é o jeito da pessoa de ser. A gente sabe que tem pessoas que são mais otimistas, tem pessoas que são mais pessimistas, né, ao longo da vida. Tem pessoas que precisam, assim, de mais apoio, né, psicológico, assim, de elogio, enfim, de gratificação, vamos colocar. Outras precisam de menos, não precisam de tanta coisa assim, né? Então isso influencia, tem a ver até com a autoestima, vamos colocar assim, né? Às vezes a pessoa trabalha e cometeu o erro e fala, não, é assim, eu sou humano, vamos pra frente. Tem gente que não, nossa, o que eu fiz? E remói 2, 3, um mês remoendo aquilo, né? Enfim. É que daí vem a questão da culpa, né? O superego muito rígido, você não se permite errar, você tem que. Aí vem a questão da culpa muito forte, que é algo até que é os fatores que eu para levar em coloquei. consideração. Eu coloquei como psicodinâmicos, né? Que a gente já começou a falar um pouquinho. Que é o que igual você falou, o id, o ego e o superego, né? A gente coloca assim, né? Então, às vezes, naquela criação, a criança nunca. Ela não podia errar nada e os pais já xingando. Então, aquilo às vezes introjeta ali dentro dela, né? Tem uma introjeção disso e ela, ao longo da vida, vai se culpar mais. Qualquer coisinha é motivo para ela sentir culpa, né? Então é algo para a gente trabalhar também, assim, né? Quando for. Quem tem filho, né? Já ficar atento se aquela situação realmente carece de um puxão de orelha mais forte ou não, ou se a gente tem que deixar. Então, eu atendo criança e adolescente também. A questão não é você puxar a orelha, você pode falar que está certo ou está errado, desde que você entenda que aquela criança ou aquele ser humano está formando um universo simbólico. Então, você precisa explicar o motivo. Por mais que para você o motivo pareça óbvio, tipo, desce daí porque eu estou mandando. Não, isso não é explicar, isso desce daí porque aqui é um lugar que você não pode pôr pé, é lugar de sentar. E ajudando a pessoa a simbolizar. Você vê também pessoas com distúrbios, né, seja depressivos, ansiedade e tal, você vê que muita gente fica com questões falhas nessa época, porque assim acabou. Mas e aí, se você não
sai dessa posição do tudo ou nada e você não integra essa situação, depois fica difícil para você integrar outras situações que vão surgindo ao longo da vida. Uhum. Sim. É, Vamos, então agora já para a gente começar a falar sobre os personagens, você já tinha até citado, eu acho que o filme ele começa e termina, né, falando sobre aquela questão do encaixe, né, assim, eu achei bem bacana, que no começo ele começa bem pessimista e falando sobre, né, um planeta redondo, uma célula redonda dentro de uma barriga redonda, né, assim, colocando a vida é redonda, o planeta, tudo é redondo, né. E tudo que é redondo tem que se encaixar em coisas quadradas, né, que a gente foi criando ao longo do tempo, né? Então a gente criou uma mesa quadrada que a criança tem que sentar para estudar. Os livros são quadrados, né? Assim, o formato é quadrado que tem que estudar, né? Ele mostra a Bíblia ali como algo que tem que ser seguido, que é quadrado, né? Enfim, né? E ele fala, né, assim, não tem como algo redondo encaixar, né? Não tem como a estaca quadrada caber em um buraco redondo, né? Então ele começa bem pessimista ali. Que é a questão de, a gente já falou, né, a pessoa se encaixar com essa vida, né? A gente tem até essa separação, assim, em termos de gíria, né, que tudo que é quadrado é ruim, né? Fulano é quadrado demais, e tudo que é Mas redondo é bom. eu acho que o filme faz isso, né? Faz essa trajetória. Ele começa nesse quadrado como se fosse assim, eu estou numa pulsão de morte, eu estou em algo onde eu não me encaixo, ele faz uma trajetória até chegar na pulsão de vida, que é ali, eu quero viver, eu encontrei o meu desejo. Sim, E aí ele fala, poxa, às vezes se encaixa. sim, né, com um pouco de esforço, né, a gente vai falar, né? Tem até uma marca de cerveja que fala, né? Tome que vai descer redondo, né? Assim, para fazer essa ilusão aí, né? Que a vida tem essa divisão aí, de um lado a morte, a vida, o prazer, o desprazer, enfim, né? Essa batalha que é a vida, vamos colocar, né? E o ideal é essa fluidez que a gente está tentando falar todo o tempo, né? A pessoa poder circular, poder, né? Assim, que o humor vem disso, né? De fluidez, a pessoa ter essa fluidez, né? Se a estaca quadrada ela fosse não rígida, né, mas ela fosse tipo de borracha, na hora ali ela ia tomar forma e ia passar, né, assim. Pegando aquele joguinho de criança que ele tem que encaixar, né? Tô fazendo alusão a isso, aquele joguinho, né? Se a peça não fosse rígida, fosse de plástico, de silicone, ela ia conseguir passar por ali e a criança ia conseguir colocar qualquer peça em qualquer buraco ali, né? E ficar uma coisa assim, né? Mas desde criança a gente é meio que treinado que tem que, ó, redondo com redondo, quadrado com quadrado, triângulo com triângulo, né? Já tem essa rigidez, né? Vamos passar então já para os personagens, o Graziella, que eu acho que aí a gente aprofunda um pouco mais, né? Eu coloquei o primeiro, que é o Bertrand, que é o personagem principal. Ele é casado, ele tem dois filhos, né? Um adolescente mais velho, já está naquela fase rebelde, dá bom dia de manhã, ele fala, eu quero é morrer e tal, né? Enfim. E tem uma menininha que parece que ele se dá melhor com ela, que ele busca na escola, ele escuta ela, enfim. Tem uma cena até bacana que ela senta no colo dele, tá falando sobre a escola, que a professora xingou ela. Enfim, já ia, né, a própria escola tentando fazer a criança já se adequar a alguma coisa, a norma, né, o não ali, né? E ele escuta ela. Então ele se dá melhor com essa filha pequena, né? A esposa ali, enfim, tenta ajudar do jeito dela, enfim. Até que tem a cena que a irmã dela, né, vai lá jantar à noite, né? E ele não gosta daquele pessoal, né? Eles ficam falando, pô, mas já tem 2 anos que vocês não viajam para lugar nenhum, que coisa, né? Se fosse 1 ano, tudo bem, mas 2 anos, né? Mas você sabe o que eu vejo ali, nessa cena, especialmente?
eles não vão só para jantar, eles vão fazer um massacre com aquela família. Né? Eles vão ali dizer que olha como nós somos perfeitos e vocês estão errados. E isso intensifica ainda mais, né, a questão da depressão. Muitas vezes a gente tem que fazer igual ela mesma fez, ela colocou um limite, ela encontrou, né, acho que a irmã dela, no mercado, colocou um limite, falou, não, a minha família é assim, a sua é assim, mostrando também que acho que a dela era muito mais aparência que realmente uma vivência real, e muitas vezes a gente se depara em situações, pessoas trazem e trocam a própria angústia com a gente, né? Por isso que a gente fala da importância do dizer não, de colocar um limite, isso muitas vezes é extremamente importante, até para a gente se blindar, se proteger, você não precisa ficar convivendo com pessoas que estão ali para te massacrar, como naquele caso. Eu escuto muito assim de paciente que fala assim, não, eu odeio ficar perto de gente, eu não quero ficar isolado, talvez é um dos motivos, e é justamente para não ficar escutando esse tipo de coisa, né, assim, uma cobrança, então, mas né? é aí que está a busca de um equilíbrio, né? Tudo bem, tem algumas pessoas, sei lá, no seu contexto de trabalho, que você vai ter que engolir mesmo, mas saiu dali, a partir do momento que você está num ambiente que você pode ter as suas escolhas, para quê, né? Só para agradar o outro que fica desse tamanho e te coloca aqui. Que é o caso da casa deles, né? Assim, aí tem até uma cena legal, assim, que eu acho que é ali que a esposa se situa e fala assim, nossa, eu tive uma fantasia aqui de um asteroide caindo, explodindo o carro deles, né? E ele fala, mas né, falou, eu esqueci o nome da esposa, mas eu te falo sempre sobre isso, eu sempre te falei deles, pra gente não ficar convidando eles para vir aqui, que eles sempre fazem isso. Eu acho que a partir dali que ela se situa e também vai mudando, né? Eu acho bacana ali, né? Mas ali ele já está nadando. Eu acho que é interessante que parece que esse nado sincronizado mexeu com ele, mudou alguma coisa nele, e ele levou isso para casa. E mudou a esposa. A partir dali é meio que ele plantou uma sementinha ali que ela também começou a mudar também, né? Então, eu achei bacana assim, né? Então dele eu acho que é isso, assim, né? Acabou que mais pra frente eu acho que ele já tá um pouco melhor e já aceita até trabalhar. Ah, tá, vou lá, já tô melhor, já tô com a minha autoestima, vou Eu lá. acho legal a gente falar um pouco nessa questão de relação casal, né, quando eles têm esse encontro, porque o que acontece e como isso acontece em diversas famílias. Às vezes, perdeu o emprego, o outro fica assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que... Na verdade, eu estou ali colocando as minhas expectativas em cima do outro. A partir do momento que eu tenho um diálogo, ela foi lá, ela viu ele nadando, ela entendeu o que estava acontecendo, ela olhou para a pessoa que ele era e não para quem que ela queria que ele fosse. Ela começou a entender o universo dele e eles começaram enfim, a ter um diálogo saudável, a pular por uma relação saudável. Né? Sim. Tanto a cena é bem legal a primeira vez que ele leva a esposa para poder ver a equipe nadando, ele ficava assim com o olho arregalado, assim, a sua equipe, e ela percebeu ali, nossa, depois de muito tempo, eu pensei, né, depois de muito tempo parece que está tendo uma alegria com alguma coisa, que o olho dele ficou vidrado no pessoal nadando lá na equipe, né. Então achei bem que é uma transformação, assim, é lenta, mas a gente é notório ali, né, com o evoluir do filme, como é que ele mudou, a família dele mudou, né? Assim, achei bem legal. E é um ponto também, né, para sair da depressão. É você dar espaço para o outro, por mínimo que seja um esporte, seja uma coisa que ele gosta, uma atividade, para ele começar a despertar para o próprio desejo. E permitir que a vida também, né, a vida as coisas vão acontecendo, vão abrindo portas também, a gente consegue ter outros olhares, outras interações, né? Então, mas se a gente fica só em casa, repetindo coisas, o resultado vai ser o mesmo, né? A gente tem que fazer coisas diferentes, para pelo menos o resultado tender a ser diferente. Pode ser pior o resultado, mas pelo menos, igual você falou, a pessoa tentou levar uma vida mais original, assim, né? Norteando para aquilo que ela acha que é o desejo dela, né? Enfim. Vamos passar então para o próximo personagem.
que eu acho que você já citou, que são as duas treinadoras, né? Eu acho que é Uhum. bem bacana, assim, né? A caminhada das duas, depois que eu esqueci o nome dela, aquela morena, tem aquele acidente e fica na cadeira de rodas, né? Assim, Sim, sim. a Delfine, né? Que é a treinadora deles, meio que fica chateada que as duas parecem estão ganhando muito, né? Assim, muitos prêmios, saiu até no jornal, eu coloquei aqui as primeiras damas, né? E tinha ambição de ir para a Olimpíada, para ganhar muita medalha, e a parceira dela lá, né, machuca e tem que abrir mão. E ela fala, olha, eu poderia ter arrumado outra pessoa para nadar comigo, mas eu não acho justo, assim, né, assim. E ela coloca isso e a partir dali ela vai se deprimindo. Ela até tá lá numa roda de conversa, parece, numa terapia, onde que ela começa a falar, né, sobre a vida dela. E ali ela fala que o que salvou ela foi o amor, né? Depois a gente vê que eu não entendi a cena, mas parece que ela estava apaixonada, correndo atrás de um homem que era casado, tinha filho, uma coisa Que era estranha, né? compromissado, É, né? assim, 2 anos E assim, quando atrás. começou tudo, foi isso, Ele vai lá foi isso que eu percebi. no clube bravo, tenta, avança nela, o pessoal separa, né? Aí que ela afunda mesmo, né? Mas o que eu percebi ali, igual você falou, ela estava levando muito assim, sem comprometimento ali, né? Ela estava ali lendo livro, o pessoal pulava na piscina, não tinha a borda, a barreira, igual você falou, né? O treinamento dela é como se fosse o ID, vamos colocar ali, né? Todo mundo fazia o que queria ali, não tinha nada, né? Até que depois que esse pseudo namorado vai lá, tem aquilo, ela afunda, né? A parceira, a ex-parceira dela treina um grupo de polo aquático, né? Naquela piscina também, vê o pessoal e começa a treinar eles, né? E já entra ali praticamente um regime militar ali, né? Ela bate no pessoal com aquela vara e grita e põe para correr. E, assim, o modo de treinamento modifica totalmente, né? É, daí vão colocar em um superego extremamente rígido. Sim. Que não funciona também, ou seja, nem o id ali dela, né, da primeira, da Uhum. Delfine deu certo e nem o outro deu certo, ou seja, nenhum dos dois se adequaram à realidade da equipe, né? Uns ali tava, não, eu tô aqui só para curtir, só para brincar, né? Aí aquele que é mais nervoso lá, que tem a mãe, ele apela um dia e fala, não, gente, eu vim para cá para treinar, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter uma rotina, aí sai gritando, né? Então, até dentro da própria equipe, não tem assim, um norte mesmo, né? Cada um tá nadando para um lado, vamos colocar, né? Até que as duas se unem, né? Assim, ela, elas conversam e chegam num acordo ali, né? Que aí seria talvez o ego lidando melhor com a realidade, vamos colocar ali, né? Uhum. Cada um Sim. com. As coisas entrando num equilíbrio. Uhum. E buscando um sentido que é a competição, né? Que eu acho que, não, agora tem uma competição, então vamos levar a sério, vamos treinar, enfim, vamos trabalhar aqui. E até para elas eu achei, né, que para as duas técnicas, né, mexeu com elas assim, né? Também tem um norte ali, né? Elas estavam também meio que numa rivalidade, né? Uma competição para ver ali, né? Tem uma cena que essa cadeirante chega e a outra, não, foi perfeito, foi perfeito o nosso treinamento, e olhando assim, fingindo, né, foi perfeito. Então eu achei que essa competição serviu tanto pros competidores quanto para as duas treinadoras, assim, ter um norte, né, e voltar a conversar, esquecer essas mágoas do passado, né. Das duas, você quer falar alguma coisa a mais, a que a gente esqueceu? Acho que É, acho que não. não, acho que é isso mesmo. Mas eu acho legal a gente pensar também a forma como
os nadadores ali, como eles foram lidando com isso, né? Por exemplo, teve uma hora que ela estava lá, faz isso, faz aquilo na cadeira de roda, ele foi lá e empurrou ela caiu, como se fosse assim, chega, a gente não aguenta mais, né? O mundo falando que a gente tem que fazer a forma, tanto que eles também buscaram um jeito de unir elas. Eu acho que ali é muito simbólico essa questão do psíquico mesmo, eles Uhum, agindo da forma, né, como o psíquico vai trabalhando, como uhum, eles lutaram pelo desejo deles, por essa organização que estava tão complicada. uhum. Em consultório a gente vê muito com a palavra surto, né? Assim, a Isso. fulano deu um surto lá, né? Minha mãe estava em casa, sei lá o quê, e quebrou tudo lá. Quer dizer, foi esse ato de empurrar, falando, não, não, não acabou, chegou no limite, agora não dou conta mais, assim. A partir de agora algo vai ter que mudar mesmo, né? Aí acaba chegando para tratamento, né? Enfim, algo assim que foge dessa rotina, né? Mas assim, é uma cena bem bacana, assim, igual você citou mesmo. Vamos passar pro próximo, né? Que é o músico, né? Aquele que você citou que tem a filha, né? Uhum. Eu coloquei aqui como tema, né? Correr atrás dos sonhos pode fazer mal às pessoas ao redor, que é o que ele faz, né? Assim, ele mora num trailer, né? Numa van, num ônibus, assim, né? Separado, divorciado, tem uma filha já adolescente, ele trabalha na escola que ela estuda, né? Ele, lá na cozinha. E ele é sempre alto astral, assim, sempre achando que vai ter sucesso. Aí tem uma cena até assim, bem dura, né? Que ele e a filha conversam e ela fala assim, não desiste disso, você nunca vai ser o David Bowie, você nunca vai ter sucesso com a música, né? Eu até coloquei, acreditar nos meus sonhos é importante. Ele fala pra ela, eu Uhum. achei tão interessante assim, né? Eu acho que da equipe, né? Ele é o mais assim, mais otimista mesmo, né? Ele não abriu mão de nada, né? Não, parece que ele sempre, né, mesmo quando vão lá, tentam tirar ele do trailer, ele fala, né, a cobrança ali, ó, tu não pode ficar aqui, tá, beleza, e continua, né? Uhum, Ali falta um pouco, ali eu acho que falta um pouco de regras, de limites, de uhum, responsabilidade, mas ele vai levando do jeitão sim. dele. Aí que eu achei interessante, porque, igual eu coloquei aqui, né? Ele está correndo atrás dos sonhos dele, mas está fazendo, né? Quem está sofrendo é as pessoas ao redor dele, eu coloquei como assim, né? Que é a filha. A filha parece ali que queria um pai de sucesso, um pai que trabalha, que, né, enfim, teria um emprego melhor do que trabalhar ali naquela escola, limpando o prato, lavando o prato, né? Olha que coisa, né? É, e aí ele fala para ela também, né? Você lembra quando eu te carregava aqui? Ele quer trazer assim, a felicidade não está só em coisas, não está só em sucesso. A gente pode também ter momentos felizes, se divertindo, e depois tem um encontro também dos Uhum, dois com relação a isso. sim, É né? interessante, né? Deixar também vir um pouco o lado criança em alguns momentos. Poxa, por que precisa ser tudo tão assim, né? Tão. Uhum. E no final ela até reconhece lá na competição, né? No final que eles apresentam, a filha fala, olha, eu tô orgulhosa de você e tal, né? Eu achei Uhum. bacana dela ter esse reconhecimento, assim, né? Da parte dela. Eu acho que ela amadureceu bem ali, né? A mãe dela a gente não vê, não passa, só passa ele lá buscando. Então, assim, ela tem Uhum. vamos colocar duas criações diferentes, né? Vamos colocar assim, duas referências ali, né? Mas eu achei legal aquela parte, né? O próximo personagem é aquele que tem a mãe lá, que trata, né? Ele tem um filho parece que tá gaguejando, enfim. Ele é muito rígido, né? Assim como a mãe é Uhum, com ele trata o filho da mesma forma e ele sofre por aquilo. Também é interessante a forma como, através do nado, ele vai se encontrando e vai uhum, também olhando o filho
com os próprios desejos, porque no final, né, você vê que eles têm uma relação mais legal, eles Uhum. O que incentivam eu, o filho a seguir. o que eu queria trazer, assim, que eu pensei, Graziela, pra gente discutir nessa relação, é porque, por exemplo, ele tem uma relação ruim com a mãe. E ele internou a mãe lá numa clínica lá, né, de Uhum, repouso, enfim, né. Ou seja, é como se eu tô com um problema, eu pego esse problema, eu ponho longe de mim, né, uma situação eu coloco longe, mas mesmo assim ele estava sofrendo do mesmo jeito, assim, né. Então é o que eu fiquei pensando assim, será que a gente deixar de resolver o que tem que ser resolvido faz mal também, não é? Porque eu acho assim, a partir do momento que ele amadurece lá, conversa com o filho fala, não, eu quero fazer espanhol por causa da vovó. Aí ele fica bravo no uhum, cinema, xinga, papapá, papá. E depois disso ele vai lá e busca a mãe pra morar com eles, né? Assim, meio que fala, não, vamos resolver de uma vez, né? Não vamos evitar o que tem que ser resolvido, não. Vamos, né? Eu achei essa a cena interessante, assim, né? Porque tem muito problema mal resolvido do passado, de família, coisa que a pessoa não conversa, né? Para de sim, conversar. uhum, Assim, se a vida seguir, se a pessoa não tivesse cicatrizes, vamos colocar, abertas, né? Assim, ferida aberta, tudo bem, né? Cicatrizou, fechou. Mas no caso dele, parece que piorou, né? Ele não estava seguindo a vida dele. E talvez, eu não sei se foi só isso, mas a partir do momento que a mãe volta, ele entende ela, que ela é daquele jeito, grita, hora tá, hora elogia, hora grita, né? Mas você sabe que nessa cena, o que ele faz? Ele finalmente consegue separar o que é da mãe e o que é dele, porque antes Uhum, ele internalizava aquilo, né? Ela projetava nele a questão de você é um fracassado, de você, e era assim que ele se sentia. E ele conseguiu olhar para a pessoa dele e pensar, tipo, eu não sou um projeto da minha mãe, ou não sou nenhuma simbiose, né? Que a gente fala, a uhum, gente não é grudado. Ela uhum, tem essas questões dela, toma para você, você é uhum, assim, eu vou agora separar o que é seu e é meu uhum. e seguir. E o interessante, assim, que essa separação ocorreu na presença, né? Assim, na proximidade física, né? Que eu acho interessante e que a separação tem que ser aqui dentro, igual você colocou, né? Então foi a partir do Eu, momento que ela veio morar com ele que ele conseguiu, talvez, né? Assim, vamos passar então, já acho que desse personagem a gente já, né, assim, acho que já falou, Uhum. né, o grosso, assim, né? O próximo é aquele empresário lá que vende piscina, né? Eu achei o quadro dele também interessante. Não estava conseguindo vender nada, até coloquei, né? Ele estava devendo 150 mil euros para os fornecedores, né? Assim, que a gente viu muito nessa pandemia, assim, né? Muita gente deprimindo porque a empresa não estava indo para frente, não estava conseguindo manter as vendas, né? No caso da pandemia, porque fechou mesmo, assim, né? Enfim, quem tinha o comércio eletrônico continuou, mas quem não conseguiu se adequar, né? A vendas físicas para virtual, né? Acabou, às vezes, até falindo, né? E como é que isso afeta? A gente até falou sobre o desemprego, né? Como é que mexe muito com essa questão do humor, né? E o caso dele foi isso, né? Assim, a gente não vê antes como é que é. Ele, uma relação difícil com os funcionários, sempre irritado, brincando, ele não consegue planejar as coisas. A gente não vê ele empreendendo, correndo atrás, né? Assim, de, Uhum. de sanar coisas, assim, né? Você pegou muita gente assim? Empresário, você chegou a atender? E é interessante, né, como até o índice de suicídio é grande nessa, né, nessa faixa e como é complicado você lidar.
com o fracasso, mas aí fica como se o fracasso fosse do empresário, e na verdade é todo um contexto social que envolve, Uhum. e o intuito do empresário, né, investir ali financeiramente, ele espera um retorno, como em qualquer negócio, e enfim, realmente é muito complicado Uhum. mesmo. Lá no filme não fala o contexto econômico, enfim, né? Mas Uhum. a gente vê muito Eu acho que o isso. filme traz uma parte, um jeito mais cômico, né? É, Tipo, tá lá, põe fogo, eu vou conseguir o seguro, aí dá tudo errado. pois Eu acho que é. ele é até engraçado o jeito dele, E, né? e ele levando como se, né, desconhecendo, né, assim, os funcionários mais preocupados do que ele ir lá na banheira de hidromassagem com uma moça, né, enfim, uma coisa assim meio alienada ali, né, então a cena dele eu achei assim. Talvez a gente pode até falar da cena dele, vamos supor, aquela coisa que tá todo mundo morrendo, o império tá caindo, mas ele tá em negação, né? Ele Sim, tá lá como se sim, tudo tivesse ok. que assim, eu acho que é igual você falou, é mais lúdico, né, pro público, enfim, geral cativar, mas o que eu, assim, na vida real que a gente vê, infelizmente, nas grandes crises, assim, né, em 1929, muita gente se matou, né, ao longo dos anos, assim, a gente vê muito, então é algo para o pessoal ficar atento, assim, né, para tentar ter essa separação, assim, né, o que é a vida, o que é o trabalho, né, o que está acima, né, enfim, né. O outro personagem é aquele que trabalha aquela piscina, ele limpa a piscina, ele parece que é o mais bobo, assim, né? Eu acho que ele é primo desse empresário. Uhum. E a cena que eu coloquei pra gente discutir é que a, a piscina lá, os donos modernizaram, né, o tratamento da água, colocou tudo automático ali, né? O computador já mede o pH, já liga as bombas e tal. E veio uma pessoa lá, um técnico, ensinar ele a mexer naquele computador, e ele meio dá uma sacada e falou, tá, mas e a partir de agora o que eu faço, né? Porque o computador faz tudo, né? Assim, o que eu vou fazer aqui, né? Aí eu coloquei até como tema, assim, o avanço tecnológico gerando desemprego, assim, que é algo que a gente tá vendo, né? Eu li uma matéria essa semana falando assim, demissão em massa de professores de curso superior, porque a modalidade à distância, né, a pessoa vai lá, grava uma aula uma vez e aquela aula é passada ali, às vezes 10 anos a mesma aula, né? Então é algo preocupante também, que a pessoa vai ter que acabar migrando, assim, né? A questão de estudar muito, né, assim, para poder migrar, né, a profissão. Você tem recebido, assim? De desemprego? Por Muito. causa da Aqui tecnologia, né? sim, mas o que acaba acontecendo, né, na região que eu atendo, tem muita usina, então o pessoal não é mais aquela coisa que todo mundo tem um emprego fixo, é muito por contrato. Então acaba o contrato, a pessoa fica desempregada. Enfim, eu acho que além, né, de toda essa questão do virtual, tem a demanda mesmo, né? Uhum. É uma realidade, assim, a gente não tem como fugir disso, né? Assim, essas áreas que trabalham só com tecnologia, eles falam, olha, muitos trabalhos vão sumir, muitos empregos, muitas profissões vão desaparecer e muitas outras vão surgir. Então, assim, é a tendência, né? Assim, e essa instabilidade, assim, essa imprevisibilidade do futuro gera muita ansiedade, né? Assim, essa falta de controle que a gente não tem como é que vai ser o amanhã, né? Antigamente, a gente pega 100 anos, a pessoa fazia direito, engenharia, medicina, acabou, a pessoa ia ter trabalho tranquilo, né? Agora não. Você Agora fazer não. faculdade não é garantia, especialização não é garantia, enfim, aí você vê que isso muda um pouco na forma de se relacionar, ninguém mais tem obrigação ou compromisso para construir família, para se vincular no sentido que demande mais, Uhum. né, tanto
de investimentos psíquicos, como financeiros, enfim, e aí vem as frustrações, né? Que nós estamos aí num boom mesmo de. Só para a gente fechar, a questão do horário também, né? Então, por exemplo, quando você trabalha em uma empresa física, você pega serviço, sei lá, 8 horas, sai 5 da tarde. Agora a pessoa trabalha em casa, assim, às vezes não tem horário, assim, né? Às vezes de noite te liga, às vezes, enfim, de tarde, fim de semana. Esse é o novo mundo mesmo, né? Que se a gente não se organizar e começar a colocar um pouco mais de limites, mas a pessoa precisa, ok, o meu descanso também é importante, a minha qualidade de vida também é Sim, importante. para quem. Então você vê, principalmente em empresas, contratam um funcionário para fazer função de 5. E por ele precisar daquilo, ele veste e vive, adoece. Sim, né? Então são questões aí desse mundo moderno que a gente vai ter que lidar, né? Sim. O outro personagem, né, é aquele que cuidava lá naquela clínica onde a mãe estava tratando, um que Sim, limpava, ele pegava os remédios e de virava. paraquedas no Foi, rolê. né? E eu achei interessante, assim, eu até caricaturar o jeito dele falando, né? Nossa, eu não lido bem com pressão, aí tomo o remédio dos, dos pacientes. Ele falou, eu achei que não ia durar nem um dia. Eu falei, por quê? Por causa do cheiro dos pacientes, né? Assim, do xixi, do cocô lá, que é uma clínica, né? De idosa, a pessoa usa fralda. E a forma como ele encontrou para adaptar aquilo, né? Enfim, é prender a respiração, né? Ele prendia a respiração para limpar o quarto. E ele comentou que conseguia, às vezes, ficar 3 minutos sem respirar. E falou, opa, vou te levar lá para nadar com a gente, que a gente está precisando de alguém que consiga fazer isso, né? Que é a pessoa que fica submersa ali, segurando o pessoal, né? E ele também, assim, a gente não vê a vida pessoal dele, mas ao longo desse processo ele vai se adaptando também, né? Tem uma cena na van que o pessoal pega a medicação dele e joga, né, na rua e fala, não, você vai ficar sem isso aqui. E na hora de apresentar, ele, não vou, eu tô tremendo, e vai lá, e um vai lá e começa a xingar ele, outro bate nele, aquela confusão toda. E no fim ele enfrenta e vê que dá conta, né? Que aquela ansiedade, vamos colocar, aquela ansiedade antes da gente fazer algo importante, né? É uma ansiedade antes de fazer uma prova, ansiedade antes da gente apresentar. Aquilo faz parte, né? Vamos colocar, aquilo é humano, né? Então, e vem a questão, né? Quando você está acostumado a não lidar com aquilo, tudo você vai tomando remédio, o que poderia ser uma questão que todo mundo passa, tranquila, que você vai ter um desconforto, mas conforme como o remédio com ausência, aquilo vira um desespero, um pânico, né? Sim. Isso que eu queria assim reforçar, né? Que eu acho que a ideia do filme foi essa, né? Assim, que é para tem hora que a gente tem que enfrentar mesmo, não tem jeito, né? E a medicação a gente sabe, a gente vai falar um pouquinho mais para frente que gera tolerância e cada vez que passa você tem que tomar mais remédio para ter aquele efeito ali. Então assim a gente vai adiando algo que é inevitável. Uma hora a bomba lá na frente vai explodir, né? E também a quantidade de coisa que a pessoa abre mão por não tolerar a ansiedade, né? Assim, a vida fica presa só naquilo, a pessoa não consegue se expor a nada, né? E é complicado, porque também, dependendo do contexto que a pessoa vive, tem também as resistências, as negações, enfim, os ganhos secundários. É tudo coisa que a gente vai tentando trabalhar um pouco na clínica, né? Para a pessoa ir entendendo um pouco melhor a realidade, o contexto, e de passinho em passinho tentando mudar. O que você vê assim, é que como o remédio muitas vezes já resolve aquele sintoma,
a pessoa fala, pronto, resolveu, estou curada. Só que ela não quer entrar em contato, até a gente pensando hoje, né, como a gente quer tudo para ontem, como, né, a forma do capitalismo nos conduziu a uma realidade tão imediata, a pessoa chega aqui no consultório, ela não tem paciência de realmente, peraí, eu vou vivenciar minhas dores, vai ser um processo, não vai ser fácil. Não, ela quer que, ó, me cura, qual que é a resposta do meu problema? Você vai me tirar dessa? Como se a gente realmente tivesse uma fórmula Pois mágica. é. E mesmo se tivesse, eu fico pensando, mas teria graça a vida, né? Porque aí ia cair naquela coisa, né, que você deve lidar muito assim, que a criança que ganha um brinquedinho, em 2 semanas perde a graça, vai ter que ter outro, e vai ter que ter outro, e vai ter que ter outro, né? Então, assim, pensando a ansiedade e depressão como um sintoma que algo não está legal comigo, é melhor a gente repensar o que está acontecendo, né? Assim, para a gente até mudar esse caminho nosso, né? Ou, enfim, é como se a gente tivesse com um sapato apertado. Pô, em vez de trocar o sapato, né, eu quero cortar os dedos do pé para ele continuar cabendo ali. Quer dizer, né? É mais ou menos É o isso. tal do redondo e do quadrado, né? Sim. Vamos ver aqui. Aí eu coloquei a cena daquele roubo lá que eles planejaram, né? Eu achei que, enfim, eles tinham uma meta de apresentar, ninguém estava com dinheiro ali para poder comprar a roupa. Eles, enfim, pensaram num jeito que não foi adequado ali para poder adquirir aqueles acessórios, né? Enfim, né? Talvez, assim, fazendo uma leitura bem forçada, é como se a pessoa que está passando por um processo, ela não conseguisse enxergar bem as coisas, vamos colocar, né? As coisas ficam... Porque será que eles não pensaram as consequências, né? Eu achei, tipo, realmente comportamentos infantis, pareciam crianças indo ali, sabe? Aí depois o outro, então paga. Não, não vou pagar, vai pagar sim. E aí depois eu achei muito engraçado a hora que eles estão no guincho e lá no carro conversando como se fosse assim, não, somos homens sérios, mas Uhum. pareciam Pois crianças, né? é. Quer dizer, bate o carro e aí tem que falar com a esposa que bateu o carro. Enfim, quer Uhum. dizer, uma cena. E é exatamente isso, tem agir como criança. Uma pessoa adulta, não, vamos pedir ajuda, vamos pedir dinheiro, vamos fazer uma rifa, vamos. Responsabilidade, né? Que em alguns falta isso ali. Você Sim, vê que vai né? muito na idealização, não vai dar certo, mas tem que ter um equilíbrio aí também de pezinho no chão, Sim, de né? pacto social. Você não pode sair pegando o que você quer. A gente precisa reprimir alguns desejos Aham, que a sociedade impõe. sim, né? Assim, enfim, é isso. Vamos até chegando já no final, né? Acho que a gente já falou que é o tratamento, né? Assim, eu coloquei um norte aqui, né? O primeiro item, a segurança do paciente deve ser garantida, né? Enfim, ali é um filme, enfim, mas a gente às vezes no consultório a gente atende pessoas assim bem mais graves, assim, já com ideação de autoextermínio ou já vindo de um hospital porque tentou se matar, então a gente tem que garantir a segurança. Como que a gente garante? Chamando a família, chamando pessoas, né, para poder informar, né, orientar e fazer parceria, né, com essa pessoa nesse tratamento, né. Eu coloquei um segundo item que é avaliar bem, né, esse diagnóstico, que é muito comum, por exemplo, a pessoa já está fazendo uso de álcool, já está fazendo uso de outras substâncias, enfim, né, ter outros transtornos também. Às vezes até uma doença clínica, né, passa despercebido ali, né, a pessoa está com a tireoide, um câncer, e investigar bem, fazer exames também, né. E um plano de tratamento, né? Eu coloquei que não aborde apenas os sintomas que a gente já falou, né? Mas também que vise o bem-estar futuro desse paciente, né? Que o tratamento não deve ser voltado à redução do número, o tratamento deve ser voltado à redução do número e da gravidade dos estressores na vida desse paciente, né? Vamos pegar aqui o primeiro item, que é
que a medicação, né? O filme já começa com ele abrindo aquela gaveta, assim, entupido de remédio, e enche a mão, joga no cereal ali, né? Uma coisa bem americana, né? Aquela coisa dos Estados Unidos, né? Parece que tem aquela coisa, depressão como sinônimo de medicação, né? Poxa, se eu tenho depressão, eu vou ter que tomar muitos remédios. E não tá funcionando, ele tá ganhando peso, ele tá ficando inchado, enfim. E não mostra também ali um médico, um psicólogo acompanhando ele, assim, né? Quem Isso, tá medicando, né? Porque a gente, pelo menos eu falo por mim, ó, se não tá dando certo, vamos rever seu tratamento aqui, né? A claro. gente sempre reforça, né? Eu trabalho em um CAPS aqui. Uhum. O nosso tratamento é multiprofissional, é uma equipe multidisciplinar. Não tem paciente que passa só com médico no CAPS, né? Estou colocando. Sim, No sim. SUS também, né? E a gente sempre reforça, olha, não tem isso. Porque senão a gente colocava uma máquina de autoatendimento ali que você aperta uns botãozinhos e cai o remédio para você. Já resolvia se fosse isso, né? Então é um questionamento aí para quem está em casa e está só tomando remédio e não está dando certo, é porque talvez o tratamento não está adequado, está faltando coisas, né? Uhum. Falando. É, por isso que é importante você encontrar um médico, uma pessoa que você também se identifique, porque às vezes o paciente fica com aquela coisa de, o médico qualquer um, é dar remédio. E não é dar remédio, Uhum, realmente entender o seu contexto, a sua história de vida, você ter uhum, uma ligação para, esse remédio causou tal incômodo, você ter essa abertura para ter um diálogo também até você se encontrar, e mesmo assim vão ter momentos que você vai ter que fazer os ajustes, né? uhum, Eu acho bem importante sim, isso. né? Falando só um pouquinho da parte química, né, para quem está em casa, assim, né, o que a medicação faz? Ele aumenta a serotonina, aumenta a dopamina e noradrenalina no cérebro. Mas enfim, agora vamos colocar a caminhada, a corrida, a atividade física. Já está comprovado que ela também aumenta a serotonina no cérebro, né? Enfim, ficar perto de pessoas agradáveis, ter uma conversa agradável, algo agradável aumenta a dopamina no cérebro, né? Então, assim, tem outras coisas que fazem a mesma coisa que o remédio faz de uma forma, vamos colocar, mais natural, enfim, que não tem efeito colateral, né? Vamos colocar assim, né? Então é para quem está em casa, assim, às vezes está sedentário, está se alimentando mal. Vamos modificar o estilo de vida dessa pessoa, porque costuma dar certo, assim, a gente vê muito, né, isso. Eu coloquei agora para a gente falar um pouquinho, Graziela, sobre assim, psicoterapia individual e psicoterapia de grupo, né, assim. Eu acho que isso são questões muito pessoais, né? A escolha, né, vamos colocar, né. É, A gente viu ali, que eu não vi no filme uma psicoterapia individual ali, né? Eu não vi, não. não passou ali, né? Mas igual você falou, costuma, por exemplo, no particular, geralmente, ou no plano de saúde, é geralmente individual, a gente não vê, né? E no caso do SUS, assim, quando é caso super grave e vai para o CAPS, começa individual e a gente sempre tende a trazer o paciente para algo coletivo. Então, por exemplo, a gente tem o grupo de caminhada, a gente tem o grupo do futebol, enfim, o grupo do esporte, enfim, a roda de viola a gente tem aqui no CAPS. Tem gente que vem, tem gente que não vem, né? No posto de saúde acaba sendo individual, né? Tem lá a psicóloga que vai atender, tem o médico lá, enfim, né? Mas eu acho que o que o filme trouxe é que funciona assim esses grupos, né? Hoje eu costumo colocar que está meio falido, né? A gente não tem mais aqueles grupos de família saudáveis, né? Não é grupo de WhatsApp, não. Estou falando, não é um grupo que a pessoa se encontra, a gente não vê mais isso. A gente pega a própria religião, que tinha grupo de jovens, não está tão comum assim mais, né? Um pessoal, não para orar, não, vai para conversar ali, né? Os grupos, né, as formações
realmente grupais. Você vê muito isso, já que você citou de jovens, é no videogame. Pois é. Quer dizer, não tem conversa ali, né? Para se abrir e falar, olha, aconteceu isso comigo, tô assim. Não tem mais isso, né? Justamente porque o meio virtual tá aí, enfim, ocupando um espaço, mas não tá atendendo, né? Vamos colocar assim, aquele objetivo, né? De descarregar essa energia, de ter, enfim, né? Então, ali a gente viu esse grupo, né, deles ali naquela sauna, né? Era um grupo de bate-papo ali, meio de pares que a gente cita, né? Um grupo de pares ali, né? Eu acho que é o próximo, né? Que são pessoas com o mesmo problema, né? Todo mundo ali estava numa situação meio de inadequação com a vida pessoal e se encontrou ali, né? Tanto que o dia que aquele Bertrand decide participar, aquela Delfine faz uma entrevista ali na piscina com ele, né? O que você? Fala, eu não sei, eu tô meio perdido, não sei. Ela fala, não, então tá, você foi selecionado, como se diz, né? Para entrar no nosso grupo aqui, a pessoa tem que estar perdida mesmo, né? Eu achei interessante, né? Que é talvez para a população aí, vamos tentar criar alguma coisa aí para uma roda de bate-papo, alguma coisa, né? Para tentar até os jovens mexer com eles também, né? Não é só grupo de videogame, de WhatsApp, né? Interações reais, né, que são necessárias até para a gente construir a nossa própria Sim, subjetividade, senão como que fica? sim. E eu coloquei assim pra gente fechar, acho que a gente já abordou muito, né? Que é aquele desfecho do filme, né? Tá, eles ganharam, né? Ficaram em primeiro lugar, deu um gás pra eles, uma animação. E ele pede pra parar a van, tá até no comecinho do dia, o sol tá pra nascer, ele pede, não, vamos para a van. E eles vão lá pro meio da estrada, todo mundo, e vê o sol nascer e comemora, né? Eu achei bacana, né? Que é vamos colocar uma parte mais motivacional para quem está em casa, sofrendo de depressão, né? Que às vezes, né, igual ele coloca, né, com um pouco de vontade as coisas podem dar certo, né? Um pino redondo entra num buraco quadrado, né? Que foram o que eles fizeram. Eles, apesar de estar sofrendo, eles não abdicaram da vida, né? Vamos colocar assim, né? E tentaram. Eles, né, contornaram, como se fosse assim, que pode dar certo no sentido assim, eles moldaram a situação de uma forma que trouxe vida, né, que deu aí um banho de vida. Sim. E que eu acho que mesmo se eles não tivessem ganhado, eu acho que é um dever cumprido ali, né? Pô, a gente, Sim, enfim, eu também tentou fiquei com essa sensação fazer de tipo, a alguma. gente conseguiu, como Sim, ser humano, como grupo, é, uma luta muito mais, uma vitória muito mais interna do que externa. sim, né? É, aí eu coloquei, só pra gente fechar, que é uma frase que estava escrito naquela van, né? Não importa, né? A frase em inglês, né? Bem-vindo à sua vida, não há como voltar, né? Assim, que é aquela música da banda Tears for Fears que abre o filme, né? Aí eu coloquei até uma frase do Sartre, né, que eu gosto muito, que não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você, né? Que é frente a um problema, frente a uma dor, frente a uma situação, o que importa é a sua reação, né? Como é que você vai reagir frente a isso, né? E você vai paralisar, você vai chorar, você vai regredir, vai ficar, né, vai lidar como criança na situação, enfim, você vai ficar irado, com raiva, enfim. Que eu acho que é. Você pode ficar, né? Põe para fora, mas depois vamos Vamos buscar aí, pegar a né? trilha de novo, Vamos né? buscar por outra realidade. Talvez Uhum, você se frustrou com uma coisa, mas o mundo está aí sim, para você se jogar. sim. Você lembra mais de alguma coisa, Graziela, assim, que você queria falar, do que a gente não Acho que ficou abordou, bem explicado, né? A gente né? falou bastante coisa.
a gente sempre termina, né, a gravação com um poema, com alguma coisa artística, eu acho bem legal, né? Eu escolhi o poema, chama Depressão, né, da Elaine Rodrigues, né? Aí a gente vai fechar com esse poema, assim, né? Uhum, legal. Então eu queria te agradecer, né, pelo seu tempo, por ter participado. Eu achei que ficou bem bacana, assim. Eu acho que o público vai gostar bastante, né? Ah, imagina, eu que agradeço. E assim, para mim também é muito legal essas parcerias. Eu não Aham, atuo no YouTube, mas eu estou bem ativa com o meu Instagram. Então depois eu vou conseguir também pegar algumas partes e ir colocar, colocando. sim. Então acho que é uma troca interessante para as Uhum, duas partes, né? sim. E fica o convite mais pra frente, a gente às vezes achar algum outro tema, algum outro filme, Vamos! né? A gente continua essa parceria Não, bacana, legal. né? Eu, assim, então eu peço desculpas, né, pelas questões aí enfim, nem sempre as coisas vão do jeito que a gente quer, de prazos, de hoje mesmo de manhã, mas eu também fiquei contente. Acho que Sim. eu gosto muito dessa coisa de filme. Até tem para alguns pacientes, tem algumas situações que eu acho que é legal. Eu não sei se você já assistiu aquele filme, é brasileiro, tem no Amazon Prime, que chama Depois da Louca Sou Eu. Não, vou assistir, vou colocar na minha lista aqui. Depois a Assiste, que louca ele, sou além eu. de ser engraçado, ele traz muito essa questão de terapêutica, a forma como ela lida com o Rivotril, com todo. Eu acho assim, são formas, às vezes, dos pacientes ter alguns insights de uma forma que é gostosa, né? Que é Uhum, leve. Você vê que a sim, gente fala de depressão, mas o filme traz também uma leveza em alguns momentos. sim. Então, É bem bacana. Então tá, até mais, brigadão, viu? Até até mais, tchau. prazer em conhecê-lo. Qualquer coisa, eu tô no WhatsApp. Tá ok. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Meu nome é depressão. Sou a íntima tortura, mas muitos preferem me chamar de frescura. Abstrata, genética, química e persistente. Sou a dor da alma, sou a doença da mente. Há quem pense que sou moderna, mas sou velha. Vi Elias e Platão na caverna. Fui tema dos salmos e temi a harpa de Davi. Conheci Adão e Aristóteles, eu sempre estive aqui. Sou capaz de criar potentes empecilhos. Estresse e ansiedade são meus gatilhos. Eu causo alterações nos neurotransmissores, abalo o sistema imunológico e provoco dores. Posso gerar graves problemas cardiovasculares e a sociedade vê meus sintomas como bobagens. Sou a tristeza profunda e a intensa incerteza, mas os desinformados dizem que sou fraqueza. E quanto mais crescem o preconceito e a psicofobia, eu vou ceifando vidas todos os dias.